Olá, quinto ano! Hoje, na nossa aula de português, também iremos rever sobre os tipos de sujeito. Então, vem comigo nesse vídeo. Sujeito simples. O sujeito simples possui apenas um núcleo e este vem exposto, tá? Por exemplo, os homens destroem a natureza. Quem destrói a natureza? Os homens. Então, esse homens é o sujeito simples. Outro exemplo. Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Então, Deus é um sujeito simples. Os alunos estudam para a prova. Quem estuda? Os alunos. Então, os alunos é um sujeito simples. Sujeito composto. Possui dois ou mais núcleos que vêm expressos na oração. Então, vamos aos exemplos. As vacas brancas e os touros pretos pastavam. Quem pastava, né? São as vacas brancas e os touros pretos. Então, é um sujeito simples. Outro exemplo. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. O que torturava nos últimos dias de vida? A cegueira e a pobreza. Então, sujeito composto. Outro exemplo. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Quais são as doenças agravantes daquele povo? Fome e desidratação. Com isso, é um sujeito composto. Para encerrar aí o sujeito composto, eu e a turma fomos ao jogo. Eu e a turma é um sujeito composto. Combinado? Sujeito oculto. No caso de vocês, no livro de vocês está sujeito desinencial, que é determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase. Dá-se o nome de sujeito implícito, tá? Então, vamos à primeira frase aí do exemplo. Estamos sempre alerta para os aumentos abusivos de preços. Então, estamos, né? A gente sabe que o sujeito é nós estamos. Então, por isso que ele é um sujeito oculto ou desinencial. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quem quer? Eu, né? Então, o sujeito é eu. Por ele não aparecer na frase, então nós chamamos de sujeito oculto ou desinencial. Estudaremos toda a matéria. Quem estudará toda a matéria? Nós, né? Então, através do verbo, nós descobrimos qual é o sujeito, que é nós. Então, ele é um sujeito oculto ou desinencial. Ok, quinto ano? Sujeito indeterminado. Esse tipo de sujeito não aparece explícito na oração, por ser impossível determiná-lo, apesar de saber que não existe. Então, vamos ao exemplo. Eles aparecem no verbo na terceira pessoa do plural. Dizem que a família está falindo. Então, quem disse que a família está falindo? Alguém diz, mas não se sabe quem, tá? Disseram que morreu do coração. Esse exemplo também não dá para a gente saber qual é o sujeito. Outro exemplo, fizeram trabalho. Quem fez esse trabalho? Não dá para a gente saber, né? Então, é um sujeito indeterminado. Verbos na terceira pessoa do singular, mais o ser, né? Precisa-se de mão de obra especializada. Então, não se pode determinar quem precisa. Então, por isso, é um sujeito indeterminado. Meus amores, então chegamos num sujeito inexistente ou oração sem sujeito, tá bom? Então, a oração sem sujeito, como aparece no livro de vocês, é designado por verbos que não correspondem
uma ação, um fenômeno da natureza, entre outros. Por exemplo, um verbo indicando o fenômeno da natureza. Nesse caso, choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Então, essa oração é uma oração sem sujeito, ok? Segundo exemplo, verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Houve um grave acidente na avenida principal, tá? Então, uma oração sem sujeito. Há pessoas que não valorizam a vida. Então, outra frase que não tem sujeito. Outro exemplo, verbo fazer, indicando tempo ou clima. Faz meses que eu não a vejo. Então, é uma oração sem sujeito. Faz sempre frio nessa região do estado. Também é uma oração sem sujeito. Meus amores, a atividade de hoje é sobre a oração sem sujeito, tá bom? Então, vocês farão a atividade do livro, combinado? E qualquer dúvida é só me chamar, tá? Beijos e até o próximo vídeo.